Olá! Vamos agora fazer esse exercício envolvendo gráficos e funções, que é um exercício que eu achei até fácil, não achei ele difícil não, inclusive 31% da galera acertou essa questão, mas ele tem um distrator ali que pode ter sido problema para muita gente. Vem comigo para você ver do que eu estou falando. Bom, é um exercício que a gente vai ter que forçar a nossa criatividade para interpretar o gráfico. E ele dita o seguinte para a gente, ó. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás do outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros e uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante a competição. Então, ele colocou lá, né, cada carro ali e tal, e ele pergunta para a gente qual é o número de ultrapassagens após o início da competição efetuada pelo veículo que chegou em último lugar. Então, deixa eu já destacar esse lance, porque de quem que ele está falando? Desse cara. Então, qual que é o primeiro passo nosso? Encontrar quem foi que chegou em último, né? Para depois verificar qual foi a quantidade de ultrapassagem. Esse cara que está nessa linha aqui, ó, ele foi o que chegou em primeiro lugar. Pô, professor, mas como que você pode garantir? É que ele deslocou lá os seus 100 metros no menor tempo entre os 5 competidores, na verdade? Então, quanto menor o tempo aqui na nossa situação, ele foi mais rápido, né? Ele chegou antes, então é o primeiro. Esse aqui, então, vai ser para nós o segundo colocado. Nós vamos ter aqui o terceiro, teremos o quarto e, por fim, então, esse aqui vai ser o último colocado, né? Foi o que levou lá 15 segundos para percorrer os 100 metros, os outros chegaram antes, não é mesmo? E aí, olha o detalhe, o que a gente começa a analisar para responder o exercício? Nota-se que o primeiro colocado, né? Ele fala, todos saíram juntos, né? Inclusive, então já não teve ultrapassagem, eles saíram, dispararam ali. E aí o primeiro colocado ele já saiu à frente e beleza, não ultrapassou ninguém, ele já saiu em primeiro e chegou em primeiro, maravilha. O terceiro colocado, né? Ele saiu na frente, mas o segundo ultrapassou ele. Por quê? Como que você sabe que ele ultrapassou aqui nessa posição? Né? Porque acontece num certo momento do espaço percorrido por esse cara, que é o que chegou em segundo, ter um tempo menor do que o que chegou em terceiro, tá vendo? Então, quando ele cruza, indica uma ultrapassagem. Então, vamos analisar só o cara que chegou em quinto, que é o que nos interessa. Olha lá o que aconteceu com ele, ó. Então, ele saiu, né? Ele estava em terceiro, se a competição acabasse aqui, ó, né? Ele chegaria ali em terceiro, mas enfim, ele saiu lá em terceiro, né? Ele estava em terceiro lugar até um certo momento, né? Até um certo instante. Aí o que aconteceu? Nesse momento aqui, ó, o segundo que estava atrás dele, porque ele tinha percorrido um espaço em função do tempo, né, menor do que o nosso querido amigo lá que chegou em quinto, e aí chegou o momento que ele passou. Então veja que aqui é o cara que chegou em segundo que passou o cara que chegou em quinto. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. O cara que chegou em quarto estava atrás dele, mas quando chegou aqui nessa posição, ele passou. Então, nós tivemos o cara que chegou em quinto sendo ultrapassado 2 vezes. E não ele ultrapassando ninguém. Isso pode ser um problema na hora de resolver, né, o exercício. Porque, veja bem, se você for pensar, esse cara que está em quinto, ele não ultrapassou ninguém. A alternativa certa vai ser a alternativa A, 0 ultrapassagem. Ultrapassaram ele 2 vezes. Se a pergunta fosse quantas vezes ele foi ultrapassado, aí a resposta seria 2, letra C. Então, eu acredito que isso aqui tenha confundido muita, mas muita gente mesmo, né? Então, é um exercício bem legal, exercício de interpretação, não é tão complicado, né? Mas devido a esses distratores aí na hora da prova, o nervosismo pode fazer a gente capotar. Por isso que é preciso muita atenção, beleza? Então, ó, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir nossos vídeos, beleza? Bons estudos e até mais!